Nenhuma atividade humana se faz sem água. Mesmo nos desertos, que são as áreas com mais restrição, você ainda encontra oásis onde as pessoas acabam se instalando. Quer dizer, toda a população do mundo acabou se instalando primeiro em volta dos rios, dos reservatórios. Isso porque a dinâmica da vida sem a água não existe. Então, uma cidade pode viver com pouca água, como várias, o Oriente Médio existe, regiões da Espanha que são muito secas, da Austrália, vivem com pouquíssima água, mas sem água não há nenhuma atividade humana. A agricultura, por exemplo, sem água não existe. Disparadamente é a atividade que mais utiliza a água, cerca de 70% da água doce do planeta vai para a agricultura. Então a agricultura, no momento de falta de água, é a primeira atividade humana que vai sofrer. Depois as indústrias, de forma geral, porque elas são responsáveis em torno de 20% da água doce e vai para as atividades industriais, e aí inclui o comércio também. E o ser humano, mais ainda, né, não vive, apesar de ele ser responsável por 10% da água doce, ele não é responsável pela maior parte, sem isso ele não vive. Então, um cenário de muito pouca água é um cenário muito complexo, difícil você saber uma região do mundo próspera com pouca água. É muito difícil. Normalmente as regiões mais prósperas são regiões que têm água. Agora não basta ter água, precisa cuidar bem. Os conflitos pela água existem no mundo inteiro. Isso não seria novidade, porque já existem muitas das guerras que a gente vê na televisão são por conta de água. O Oriente Médio é um exemplo. No momento que você tem um estresse hídrico, a tendência é que esses conflitos aflorem. Não só entre autoridades, municípios, mas também dentro da própria população. No momento de falta de água, as atividades básicas vão ter que ser supridas. Hospitais, bombeiros, escolas, presídios, isso não pode ficar sem água. Ou seja, vai faltar para alguém. Então é por isso que nós temos que zelar para que todo mundo tenha um pouco dessa água até que essa crise passe e aí as coisas começam a voltar ao normal.